Uma questão da Federal de Pelotas a respeito de movimento uniforme e uniformemente variado. Dois automóveis partem no mesmo instante de uma cidade A para outra B. O primeiro parte com velocidade constante de 48 km por hora. Então já aqui um comentário. O primeiro ele tem velocidade constante. O que significa dizer... Aqui, velocidade constante. O que significa dizer que esse primeiro aqui ele realiza movimento do tipo uniforme. O segundo não. O segundo ele tem aceleração constante. Olha a diferença. Ó. Esse segundo aqui ele vai ter uma aceleração constante. O que significa dizer que esse outro aqui realiza movimento uniformemente variado. E a aceleração dele é de 30 km por hora ao quadrado. Sabendo-se que o segundo automóvel chegou uma hora antes na frente do primeiro, podemos afirmar que a distância entre as cidades A e B vale quanto? Então vamos fazer um desenho que represente o que foi falado no texto. Aqui, ó. Primeiro eu vou marcar aqui um ponto, que eu vou considerar a chamada origem da trajetória. Aí a trajetória em si. Bom, esse é o ponto então cujo espaço vale zero. Para facilitar os cálculos, eu vou imaginar que tanto o corpo A quanto o corpo B partem da origem, onde estaria situado então a tal da cidade A. Então, os dois objetos aqui, então corpo 1 e corpo 2, partem dessa posição, né? O que seria a cidade A. O primeiro corpo ele tem velocidade constante. Vamos representar aqui, ó, a velocidade do primeiro vale 48 km por hora. Já o segundo corpo ele tem uma aceleração constante que vale 30 km por hora ao quadrado. Bom, aqui a questão comete uma falha, né? O examinador não fala como é que estava inicialmente o segundo corpo, né? Ele já estava inicialmente com uma certa velocidade ou ele estava inicialmente parado. Então nós vamos considerar que a velocidade inicial dele vale zero. Tá? Mas isso realmente faltou no enunciado. Aí esses dois corpos partem daqui e futuramente os dois vão atingir uma outra cidade, que seria a cidade B. Só que o examinador fala que eles não chegam aqui no mesmo instante, eles não chegam aqui juntos. Ele falou assim, ó, o segundo corpo, esse aqui, chegou uma hora antes, na frente do primeiro. Na verdade, se na frente do primeiro era uma informação desnecessária, ela só reforça que ele realmente chegou antes. Então, se eu imaginar que esse aqui chegou na hora T, se ele chegou uma hora antes, eu posso considerar que o outro chegou, então, em relação a ele, uma hora depois. Então, se esse chega no instante T, esse chega no instante que é T e mais uma hora. E nesse momento, os dois estariam na mesma posição. Bom, o que eu vou fazer então para resolver a questão? Primeira coisa, eu vou separar esses corpos. O corpo A ele tem velocidade constante, então o corpo A realiza movimento do tipo uniforme. E para o movimento uniforme, a equação característica é S igual a S0 e mais VT. Então vai ficar escrito assim, ó, o espaço do corpo A é igual a... Como eu coloquei ambos partindo da origem, o espaço inicial vale zero, a velocidade desse corpo é 48 e ele chega naquela posição desejada no instante T mais 1. O corpo B. Bom, o corpo B ele tem aceleração constante. Então ele realiza movimento que é uniformemente variado. Então a equação é outra. É S igual a S0 mais V0 vezes T, a aceleração dividida por 2 e o tempo elevado ao quadrado. Portanto, a equação do corpo B vai ser igual a... Eu tinha chamado aqui ó, de corpo 1 e 2, né? Então, só para ficar padrãozinho, eu vou chamar de A e B. Tá? Para ele, A e B eram cidades. Eu estou simplesmente não utilizando o nome para cidades, estou chamando os corpos de A e B. O espaço inicial também saiu da origem, é zero. A velocidade inicial, que não estava no texto, mas nós estamos considerando zero, senão não teria como fazer a questão. A aceleração dele é 30, fica sobre 2 e o tempo ao quadrado. Bom, mas os dois só chegam na mesma cidade
se os espaços, se as suas posições forem exatamente iguais. Então é o que eu vou escrever. Espaço do corpo A igual ao espaço do corpo B, para realmente os dois estarem no mesmo local, na mesma cidade em que eles chegam. Bom, espaço do corpo A é essa equação. O zero não vai fazer diferença nenhuma aqui, então eu escrevi apenas 48, que multiplica T mais 1. Espaço do corpo B é essa outra equação. O zero aqui vai embora, esse zero também vai embora, direto 30 sobre 2 fica 15, T quadrado. E agora, caímos numa equação do segundo grau para resolver. É possível simplificar aqui, né? Dividir todo mundo por 3 aqui dá 16, aqui por 3 fica 5. Então, reescrevendo, fica assim, ó, 5t quadrado menos 16t e menos 16, tudo isso igual a zero. Bom, agora vamos resolver a equação do segundo grau. Para isso tem que calcular o delta. Delta é b quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser... O b é o menos 16, então fica menos 16 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 5, e vezes o c, que é menos 16 também. Portanto, esse delta vai ser igual a menos 16 ao quadrado dá 256. Menos com menos aqui vira mais. 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 16, 320. Portanto, a gente descobre que o delta é 576. Bom, agora vamos descobrir o tempo, então. E para calcular o tempo, a formulinha de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2a. Portanto, esse tempo vai ser igual a menos. O b vale menos 16. Então, fica sinal negativo duas vezes. Esse menos que é da própria equação e esse menos que é do valor do b, que é menos 16. Mais ou menos raiz quadrada do 576. E dividido por 2a, que é duas vezes. O a vale 5, então coloquei 5 assim. Portanto, o tempo vai ser igual a... Menos com menos vai dar mais 16. Raiz quadrada de 576 é exata, é 24. E 2 vezes 5 é 10. Portanto, eu descubro dois valores para esse tempo. O tempo é igual a 16 mais 24, 40 sobre 10, 4 horas. E o tempo, vou chamar de duas linhas aqui, vai ser igual a 16 menos 24 menos 8. Menos 8 sobre 10 daria menos 0,8 horas. Bom, apesar de existir tempo negativo, a partir do momento que eu zero um cronômetro, tudo o que aconteceu antes aconteceu num tempo negativo. Tempo negativo é sinônimo de passado. Apesar de existir tempo negativo, a física trabalha com os valores de tempo a partir do momento que o cronômetro é zerado, a partir do momento que inicia a análise de uma situação. Então, o tempo negativo a gente desconsidera. Trabalhando apenas com o valor de tempo positivo, agora eu descubro qual a distância entre as duas cidades. Para isso, basta pegar uma ou outra equação, tanto faz, e jogar aqui para calcular o espaço. Quer ver? O espaço do corpo A é 48, que multiplica T mais 1. Portanto, fica que o espaço do corpo A é 48, que multiplica. Como o tempo é 4, fica 4 mais 1. Portanto, 48, aqui 4 mais 1 é 5, né? 48 vezes 5, 240 quilômetros. Se uma das cidades está no quilômetro 0 e a outra cidade está no quilômetro 240, então a distância entre elas é 240 quilômetros. Ok?